A história de João nos ensina que, embora o corpo possa se enfraquecer, o espírito fortalecido pela fé pode realizar grandes feitos. Ele sobreviveu não apenas ao óleo fervente, mas também às inúmeras tentativas de silenciá-lo. E suas palavras, tanto no Evangelho de João quanto no Apocalipse, ecoam até hoje, oferecendo esperança e orientação aos cristãos do mundo inteiro. Embora muitos pastores e estudiosos mencionem o milagre de João no caldeirão, não há versículos bíblicos que confirmem esse evento diretamente. A história faz parte das tradições da igreja primitiva, transmitida por líderes e teólogos da época. Mesmo sem uma citação bíblica direta, o legado de João como um homem de fé inquebrantável e sua sobrevivência milagrosa ilustram o poder de Deus sobre a vida dos que o seguem fielmente. A história de João é um lembrete de que, por mais que enfrentemos tribulações, Deus sempre estará conosco, protegendo-nos e guiando-nos. Assim como João emergiu ileso do caldeirão e continuou sua missão, nós também podemos superar os desafios que a vida nos apresenta, sabendo que a mão de Deus está sempre sobre nós. João viveu uma vida longa e cheia de propósito, mostrando que nunca é tarde para servir ao reino de Deus e que mesmo quando o mundo tenta nos derrubar, a fé nos levanta e nos sustenta. Em seus últimos anos, João pregou com fervor, mostrando que o tempo e a idade não diminuem o valor de uma vida dedicada a Cristo. Sua sobrevivência milagrosa, atribuída à intervenção divina, é um testemunho poderoso de como Deus cuida de seus servos. E mesmo nos momentos mais sombrios, quando a esperança parece distante, a história de João nos lembra que há uma luz que nunca se apaga. E essa luz é o amor e a proteção de Deus. Por meio de sua vida e legado, João nos ensina que, com fé, podemos vencer qualquer adversidade. Ele não apenas sobreviveu a inúmeras provações, mas também transformou cada uma delas em uma oportunidade de glorificar a Deus. Assim, a vida de João continua a inspirar aqueles que procuram viver com fé, coragem e confiança no poder de Deus. João, conhecido como o Apóstolo João, foi uma figura importante no Novo Testamento da Bíblia. Ele é muitas vezes referido como o discípulo amado de Jesus e desempenhou um papel central no ministério de Cristo e na igreja primitiva. João era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago. Eles trabalhavam como pescadores na região da Galileia, ao norte de Israel. João e Tiago eram parceiros de pesca de Pedro e André, outros dois discípulos de Jesus. Segundo os evangelhos, João e seu irmão Tiago eram conhecidos como Boanerges. Significa filhos do trovão, provavelmente devido à sua natureza zelosa e impetuosa. João foi chamado por Jesus enquanto estava pescando com seu irmão Tiago. Jesus os convidou a segui-lo, prometendo que eles se tornariam pescadores de homens. João e Tiago deixaram imediatamente seu barco e seu pai Zebedeu para seguir Jesus, juntando-se ao grupo dos 12 apóstolos. João foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Esse trio presenciou eventos cruciais que outros discípulos não testemunharam, como a transfiguração. João, Pedro e Tiago estavam presentes quando Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, revelando sua glória divina. Mateus 17:1-9. A ressurreição da filha de Jairo. João estava entre os poucos que Jesus permitiu acompanhar quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Marcos 5. O Getsemani. No jardim do Getsemani, na noite antes de sua crucificação, Jesus chamou João, Pedro e Tiago para orar com ele durante sua agonia. Mateus 26:37. Nos evangelhos, João é referido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava próximo de Jesus na última ceia e foi o único dos apóstolos a estar presente durante a crucificação de Jesus. Na cruz, Jesus confiou sua mãe Maria aos cuidados de João, dizendo: "Aí está a sua mãe." João 19:27. Este gesto simboliza o profundo relacionamento de confiança e afeição entre os dois. Após a morte e ressurreição de Jesus, João se tornou uma figura importante na igreja primitiva. Ele pregou o evangelho e serviu como líder da comunidade cristã. A tradição cristã relata que João passou seus últimos anos em Éfeso, onde continuou seu ministério. Durante uma época de perseguição aos cristãos, João foi exilado para a ilha de Patmos. Lá, ele teve uma série de visões que se tornaram o conteúdo do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Essas revelações contêm profecias sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo e o julgamento final.
Além do Apocalipse, João é tradicionalmente creditado como o autor do Evangelho de João e das 3 epístolas de João. João, 2 João e 3 João. O Evangelho de João é único entre os 4 evangelhos canônicos, com uma ênfase particular na divindade de Jesus e em sua identidade como o apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Um acontecimento inesquecível e numa era de desafios inimagináveis e provações intensas. Esta é a história inspiradora de um homem cuja fé ultrapassou os limites do possível. Imagine testemunhar milagres divinos, caminhar ao lado de Cristo e, mesmo diante do perigo mortal, ser sustentado por uma força inexplicável que desafia a própria morte. Esta não é apenas uma narrativa de fé antiga, mas um convite para explorar o imenso poder da crença inabalável e da perseverança que definem o legado do apóstolo João. Desde o início deste relato, você será transportado para uma época em que a verdade e a fé eram testadas a cada passo. Ao explorarmos juntos a extraordinária vida de João, descobriremos não apenas a essência de sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ele continua a irradiar, nos guiando através das trevas da dúvida e do medo. Esta jornada através do tempo nos mostra que milagres não só são possíveis, mas estão presentes na vida daqueles que ousam acreditar. A história do apóstolo João é mais do que um testemunho de fé. É uma prova viva de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há uma força superior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Descubra hoje o poder que existe na fé genuína e como, mesmo nos momentos mais sômbrios, sempre há uma luz que nunca se apaga. Sabendo que Jesus realizou muitos milagres e que cada um deles teve grande impacto, podemos imaginar que o mundo seria pequeno para conter todos os livros que poderiam ser escritos sobre seus feitos. Para compreender plenamente a trajetória do apóstolo João e sua incrível sobrevivência, é essencial entender o contexto histórico e religioso em que ele viveu. Ele viveu em um período marcado por eventos cruciais na história da humanidade e pela ascensão do cristianismo como uma nova e poderosa força espiritual no século Brando do Secor. Durante essa época, o Império Romano dominava o Mediterrâneo, exercendo controle sobre grande parte do mundo conhecido. Sob o domínio romano, várias culturas e religiões locais coexistiam, ainda que sob a supervisão e influência da autoridade imperial. É nesse cenário que surge Jesus de Nazaré, cujo ministério público e ensinamentos transformadores desafiaram as estruturas religiosas e sociais da época. João, o apóstolo, emerge como uma figura central nesse movimento, testemunhando de perto os milagres e as palavras de Cristo. No entanto, antes de avançarmos, vamos conhecer melhor quem foi João. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu em uma família de pescadores na Galileia, ao norte de Israel. Desde pequeno, João trabalhou arduamente ao lado de seu pai, que era bem-sucedido no comércio de pesca. Além disso, João, juntamente com seu irmão Tiago, foi inicialmente seguidor de João Batista, pregador que anunciou a chegada do Messias. É importante destacar que João, o apóstolo, não deve ser confundido com João Batista, o profeta asceta que preparou o caminho para Jesus. Apesar de ambos terem o mesmo nome, suas missões e contextos são diferentes dentro da narrativa bíblica. João Batista foi conhecido por seu estilo de vida austero no deserto, seu batismo de arrependimento e por proclamar a vinda de Cristo. João, o apóstolo, por outro lado, foi escolhido como um dos 12 discípulos de Jesus, presenciando seus milagres e recebendo seus ensinamentos em primeira mão. A história do encontro entre João, seu irmão Tiago, e Jesus é um momento crucial registrado nos evangelhos. Ambos estavam trabalhando como pescadores no mar da Galileia quando Jesus os chamou para segui-lo. Sem hesitar, eles deixaram suas redes e o Pai para seguir o Mestre, em um momento decisivo que transformaria suas vidas. Este evento está registrado no Evangelho de Mateus 4, 18-22, e simboliza o início de uma jornada de fé e devoção para os dois irmãos. Após esse encontro, João dedicou-se integralmente ao ministério de Jesus, tornando-se um de seus discípulos mais próximos. Ao longo dos evangelhos, João é mencionado como parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. Esse trio privilegiado testemunhou momentos importantes, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e sua agonia no Jardim do Getsêmani. Um exemplo de sua proximidade com Jesus pode ser visto no episódio da ressurreição da filha de Jairo.
João, Pedro e Tiago acompanharam Jesus até a casa do líder da sinagoga e testemunharam um de seus milagres mais impressionantes. Além disso, a proximidade de João com Cristo foi tão notável que ele é referido como discípulo amado. Se você já ouviu que o apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e sobreviveu milagrosamente, isso é verdade. Dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, 10 morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Mateus 27:5. Mas o último apóstolo a morrer, João, teve um destino muito diferente. João, um dos discípulos mais próximos de Jesus e autor de alguns dos livros do Novo Testamento, é conhecido na tradição cristã como o discípulo amado. João 19:26. Ao longo de sua vida, João enfrentou inúmeras perseguições por pregar a palavra de Deus. No ano 81 Domestos, sob o imperador Domiciano, João foi levado a Roma para ser julgado por sua fé. Acusado falsamente, foi condenado à morte e jogado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele saiu ileso. Uma intervenção divina que lembra a proteção concedida aos 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel 3:27. Impressionado com o milagre, Domiciano baniu João para a ilha de Patmos, onde ele continuou a receber revelações divinas, resultando no livro do Apocalipse. A vida do apóstolo João é um testemunho vivo do poder da fé e da intervenção divina. Mesmo diante de perseguições e da morte iminente, João permaneceu fiel à sua missão, nos deixando um legado de perseverança e fé inabalável, inspirando-nos a confiar plenamente na providência de Deus. Após o milagre de sua sobrevivência no caldeirão de óleo fervente, João foi exilado para a ilha de Patmos, um lugar remoto e desolado, conhecido por ser uma colônia penal do Império Romano. Acreditava-se que ali, longe de tudo e todos, sua influência diminuiria e ele logo seria esquecido. No entanto, em vez de sucumbir ao isolamento e ao trabalho forçado que muitos prisioneiros ali enfrentavam, João transformou sua estadia em Patmos em um período de profunda comunhão com Deus. Foi nesse lugar que ele teve visões celestiais e recebeu as revelações que mais tarde registraria no livro do Apocalipse. Os inimigos de João esperavam que o seu exílio significasse o fim de sua missão. Mas, ao contrário, a ilha de Patmos tornou-se o palco para uma das maiores revelações divinas registradas na Bíblia. Mesmo em meio ao que parecia ser uma derrota, João encontrou propósito e inspiração. Suas visões foram um sinal claro de que a presença de Deus transcende qualquer circunstância, e sua fé inabalável serviu de exemplo para os cristãos de sua época e de todas as gerações subsequentes. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado do exílio e voltou para Éfeso, onde continuou pregando e orientando a igreja. Muitos afirmam que João, em seus últimos anos, era tão idoso que precisava ser carregado para as reuniões cristãs. Mesmo assim, ele continuava a ensinar e a compartilhar sua experiência de vida, reforçando a mensagem do amor de Deus e a importância de permanecer firme na fé, independentemente das adversidades.